E aí foi quando nós tomamos a decisão de nós três sairmos dos nossos empregos. Eu larguei a minha empresa lá a Braesh, né, que eu fundei na China, em Hong Kong. E aí entrei de cabeça, cara, ganhando R$1.500 por mês. Simbólico. Né, com esposa, já filha pequena de 2 anos, entendeu? Um valor totalmente simbólico, vivendo ali no limite todo mês. Caramba. Mas eu acho que a melhor, eu acho mesmo, né? Hoje é foi fácil a melhor olhar, né, decisão, cara? olhando pra trás agora é fácil. Não, Foi a agora melhor é decisão que a fácil. gente tomou naquele momento. Fala, meus amigos, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Hoje no episódio a gente vai receber aqui no Sem Atalhos um cara que é demais. Ele é muito competente, um empreendedor nato, virou um exemplo para todo mundo hoje no país. Assim, quem conhece o que ele faz sabe quem ele é, sabe os desafios que eles passaram. Então o Rodrigo é fantástico, né? Já apresentando um pouco o Rodrigo é o Rodrigo Ballotin. Ele é responsável pela Bubble Tea, a Bubble Mix. Possivelmente vocês já passaram em algum quiosque deles no shopping, né? Aqueles caras que vendem aqueles chazinhos que você fura, né? Base de tapioca, produto que vem de Taiwan. E eles começaram esse negócio há muitos anos atrás. O Rodrigo vai falar um pouco melhor, mas começou em Foz do Iguaçu, que é a cidade dele. E aí eles foram expandindo o Brasil afora. E tiveram um desafio gigantesco na época da pandemia, né? Então, o principal canal deles era shopping. Então, vocês imaginem que depois de ter o fechamento dos shoppings durante a pandemia, né? Eles basicamente perderam todo o canal que eles tinham de venda disso, né? Então, ficou uma situação extremamente delicada para os caras. E eles tiveram que, de alguma forma, se reinventar. E aí, claro, depois tiveram uma questão com os totens e tudo mais. Então, tem bastante coisa que foi feita ali que eu acho que vale a gente abordar. Vou naturalmente pedir para ele comentar um pouco melhor. Mas, então, isso que eu queria trazer para vocês. E o que eu gosto do Rodrigo, são várias coisas, mas duas que eu traria, assim. É um cara que não tem muito medo de tentar, de fazer as coisas. Tá, inclusive, indo abrir mais ostensivamente as operações da empresa em Orlando agora, né? Nesse primeiro trimestre é a ida definitiva para ele. E também é um cara que cuida muito de algumas interações que ele tem, familiares, né? Ele sempre comenta que não abria mão de almoçar com a avó, mesmo nos momentos difíceis de empresa. Então acho que ele também tem muito a adicionar nessa linha pra gente. Então, estou indo buscar o Rodrigo ali e espero que vocês gostem. Até daqui a pouco. Fala, né? Fala, meu querido. Beleza? Beleza, Chegou o Uber cara? de luxo? Opa, que isso, Onde é que cara? você quer ir, Super cara? luxo, né? Onde é que você quer ir? Vamos lá, onde você me Lotérica, levar, pagar vamos lá. boleto, no Não, isso eu banco quero tirar evitar, dinheiro. né? Que maravilha, cara. Vamos lá, Seja cara. bem-vindo. Obrigado pelo convite. Pô, Né? que isso, eu que agradeço. Você tá num momento extremamente turbulento, né, cara? E indo e vindo, e a saída definitiva Exato. e tudo mais. E mesmo assim conseguindo reservar uns minutinhos pra gente aí Para os amigos a gente sempre tem tempo, com certeza. Uma honra enorme, É um obrigado. prazer. Cara, o que é o Sem Atalhos, né? Basicamente a gente sair dando uma volta por aí, né? Se tiver um endereço final, alguma coisa que você queira fazer, a gente faz. Mas muito batendo um papo, né? Num ambiente descontraído, que é o ambiente de a gente estar dentro de um carro, trocando uma ideia, sem estar em reunião, sem necessariamente estar no celular, né? E a gente faz isso aí por uns 30, 40 minutos, já é um episódio já avançado, faz vários que a gente faz, é uma delícia. Show de bola. Então, o que eu acho que é interessante, assim, você sabe muito bem o que a Cairo faz, e a gente se inspira muito nos caras que tentam as coisas, que arriscam, né? E você até comentou numa outra oportunidade que o quanto aqui no Brasil a gente empreender, você coleta todos os louros, mas você assim, Mas só dá se muita ferra, cabeçada também. só se ferra, se der tudo errado, você fica com basicamente o risco inteiro, né? Exato. E a trajetória de vocês, cara, é genial por uma série de aspectos, né? Mas a gente possivelmente vai passar por vários deles. Mas o mais recente é o caos da pandemia, né? Que fechou os pontos de venda de vocês, especialmente shopping. E todas as reinvenções que vocês fizeram. Então,
Se você puder contar primeiro quem é você, um pouquinho da sua história e tudo mais, e aí comentar em como você está hoje, como é que foi a construção da empresa, né? Alguns milestones assim, eu acho que seria Claro. interessante para a gente poder admirar também. Não, vamos lá. Antes de mais nada, né, reforçando, agradeço o convite. Para mim é um prazer estar aqui contigo. Por mais que a gente se conheça há pouco tempo, Sim. né? A gente acho que desenvolveu uma amizade legal. Tem um amigo em comum que é fantástico. E o Jonatas também foi entrevistado aqui. Aí, ó, perfeito. Não esperava menos que isso, né, cara? E, né, então, primeiramente agradeço o convite e parabéns pelo conteúdo, cara. Eu tenho acompanhado, tá muito bacana, muito bacana. É diferente, né, um conteúdo de ponta aí com os convidados que você tem trazido. Então, só queria fazer essa introduçãozinha aí. Mas, enfim, para me apresentar rapidamente, né, eu sou atualmente, né, sócio fundador da Bubble Mix. Eu acho que posso dizer que esse é meu principal negócio atualmente. Nós somos uma rede de franquias de Bubble Tea, já estamos no mercado há 12 anos, completo esse ano. De projeto 14, né? Então já tem uma estrada, já tem uma jornada aí. Mas além disso, né, eu além da Bubble Mix, eu tenho outros negócios. Eu né, atuo na área de publicação de jogos também, né? Sou sócio de empresa de publicação de jogos, sou sócio de aceleradora de jogos de tabuleiro, sou sócio de agência de marketing e por aí vai, né? Então a gente acaba compreendendo um pouco das dores de indústrias diferentes. Mas para falar um pouquinho sobre a minha trajetória na Bubble Mix, né? Para contextualizar, né, um pouco mais, eu morei na China por 3 anos, de 2009 a 2012. Ao longo desse período que eu morei na China, eu tive a grata experiência, né, o grato momento, né, de conseguir ter várias experiências diferentes, né? Primeira vez que eu empreendi na minha vida, na verdade, foi na China. Caramba. Primeira vez que eu abri minha empresa foi na China, foi em Hong Kong. Você foi fazer o que na China, cara? Então, na verdade, a história é bem interessante. Eu morei na Espanha também antes de morar na China. Morei em Madrid por 1 ano, 2007 a 2008. E quando eu estava morando na Espanha, eu comecei a me interessar pelo mercado chinês. Porque eu trabalhei numa empresa que eles faziam produção de action figures, né? Que são aqueles bonequinhos lá, super realistas, de jogador de futebol. E era realmente super realista. E aí esses caras, eles faziam toda a parte de gravação e edição na Espanha, mas eles faziam a produção dos bonecos na China. Tá. Isso me chamou muito a atenção, porque eu fiquei fascinado, né, pelo fato deles realmente terem, né, tocarem negócio ali na Espanha, mas fazerem essa importação dos produtos e essa distribuição, né, através de fornecedores chineses. E isso foi me despertando um interesse muito grande pela China, né? E aí eu estudei mandarim na Espanha. Então eu estudava mandarim em espanhol. E aí foi quando eu comecei a ter esse contato com a China. E aí nessa mesma época, né, o meu sócio atual, que é o Alex, ele é descendente taiwanês. Nessa mesma época a gente em contato, ele falou: "Cara, sabia que tem uma cidade na China que é Shenzhen, que está começando, né, a se desenvolver pra caramba, polo industrial de eletrônicos. Vamos morar lá?" Eu falei: "Bora." Falei: "Bora", partiu. 15 anos atrás? Isso não, cara, quase 20 anos atrás. Caramba. 2007. 2007. E não se falava, hoje fala-se mais em Shenzhen, né, mas exato. Não se falava tanto na assim, época não. Na época era uma cidade que estava começando a crescer, né? Foxconn já produzindo Apple ali, mas se pensar em 2007, sim, o que era, né, o iPhone? Então não se falava tanto. E aí ele me chamou a atenção com relação a isso. Eu falei: "Cara, vamos embora." Só que no final das contas, né, ele acabou desistindo de ir e eu fui. Sozinho. Como tinham 2 amigas que estavam morando em Pequim, que são de Foz do Iguaçu, porque eu sou nascido e criado lá. Aí eu falei: "Cara, bom, bacana, pelo menos tem 2 amigas que estão lá em Pequim e tal, vou lá, moro um tempo com elas e depois eu encontro o meu caminho." E aí fui. Isso foi em 2009, porque 2007 a 2008 eu morei na Espanha. Final de 2008, né, eu voltei pro Brasil. 2009, início, eu morei nos Estados Unidos por um tempo, trabalhei na Disney, depois eu posso até contar um pouco dessa experiência também. E aí, 2009, fui pra China. E aí, né, comecei a me interessar um pouco mais também por fazer negócio na China, quando eu mudei para lá, e foi quando eu comecei a me interessar mais pelo mercado internacional, né, de fazer comércio, né, entre China e Brasil ou China e outros países.
E aí comecei a estudar bastante, Alibaba começando também, né? Já existia há um tempo, mas estava, né, no início também o Alibaba. E aí comecei a aprender um pouco sobre esse mercado de Comex, de sourcing principalmente, né? Que é realmente esse trabalho de buscar fornecedores chineses e desenvolver esses fornecedores. Foi quando eu falei, cara, eu preciso abrir uma empresa, preciso abrir um negócio aqui. Perfeito. Abri uma empresa em Hong Kong, que é a cidade ali que era mais fácil de abrir negócio. Abri uma empresa, né? Comecei a compor um time. Foi quando eu conheci minha esposa, que também veio pro meu time. E aí atuei desde esse período, de 2009 a 2006, praticamente, 2005... Não, 2015 e 2016, desculpa. Atuei com desenvolvimento de fornecedores chineses. Com essa minha empresa. E aí os 3 anos que eu morei na China e mais uns 3, 4 anos no Brasil. E aí foi quando eu também comecei a ter contato na China, né, com as possibilidades de negócio. Quando eu voltei da China em 2012, foi quando eu sentei com esse meu amigo, né, que me deixou na mão. Que não foi com você? Que não foi comigo. Deixa sozinho. Sentei com ele e falei, cara, vamos montar um negócio junto, bicho. Voltei pro Brasil, né, tô com sangue nos olhos pra fazer alguma coisa. Vamos fazer alguma coisa junto. E aí ele falou, cara, tem um negocinho interessante aqui no Paraguai. Voltei pra Foz, né, na época. Que é um chá gelado, diferente, né, que chama Bubble Tea. Eu falei, bom, vamos lá, né, chá e tal. Calor desgraçado estranho, em Foz, né, calor desgraçado, né, no começo eu achei meio estranho, mas falei, vamos embora. E aí conhecemos uma lojinha no Paraguai, pequenininha lá, que atuava com esse produto de uma forma muito, né, caseira, né, artesanal. familiar, artesanal. Mas um produto dos caras bom, produto muito bom. E eu falei, cara, esse produto é interessante, viu? E na época que eu morava na China não tinha tanto desse produto. Tinha o chá gelado, que eles consomem bastante lá com leite, que é o Nai Cha. Mas não tinha muito o chá gelado com leite, com as pérolas de tapioca, com as poppins. E aí eu falei, cara, interessantíssimo. 2012 mesmo, no mesmo ano que eu retornei, a gente começou a desenhar o projeto da Bubble Mix. E aí, virada de 2012 para início de 2013, nós fomos para Taiwan para conhecer mais desse mercado, né? Porque Taiwan sim é o lugar onde surgiu o produto, na década de 80, que é onde o produto surgiu e cresceu pra caramba. E aí nesse período a gente começou a realmente se interessar cada vez mais pelo projeto e levar o projeto mais a sério. Porque nós conhecemos o nosso fornecedor principal, que até hoje a gente atua com ele, conhecemos mais produtos, conhecemos mais a indústria. E aí, cara, daí pra frente o negócio deslanchou. Exatamente. E como é que foi essa entrada no mercado brasileiro? Você começar um negócio do zero aqui, como é que foi isso? Porque aí você teve essa insight no Paraguai, vou para a China, vou ver, achei o fornecedor, beleza, estou trazendo, e aí? Legal. Aí, assim, pela falta de experiência, né, na área de alimentação principalmente, porque franquias a gente foi pensar depois, apesar de que desde o começo a gente já entendeu que o caminho do crescimento seria franquias, mas a gente foi só consolidar isso depois. Mas pelo fato de não ter experiência, né, nessa área de alimentação, eu confesso que no começo foi um pouco complexo, foi um pouco complicado, porque a gente passou de 2012, 13 até 2014, foi 1 ano e meio, vamos colocar, estudando, aprendendo e entendendo. Na época não tinha ChatGPT, né? Facilitava muito. Não era tão fácil assim simplesmente pesquisar. Sim. E aí, como que eu importo produtos taiwaneses? Como que eu importo alimentos, né? Entram órgãos anuentes, como a Anvisa, o MAPA, né? Como é que eu trabalho com produtos alimentícios no Brasil? Quais são as regras da vigilância, né? Como é que eu faço esse negócio acontecer? Que tipo de receita que eu trago para o Brasil, né? Pô, tem que fazer uma adaptação cultural do negócio, da receita. Que tipo de receita que eu trago para o Brasil? Qual a identidade visual do negócio? Então, todos esses detalhes a gente foi compondo, né? Planejando e estruturando ao longo desse 1 ano e meio. Então, foi uma caminhada que nós tivemos aí desde 2013 até o final de 2014 para poder, de fato, abrir a primeira loja em Foz do Iguaçu. Né? Aí abrimos a primeira loja, um quiosque pequenininho. Caramba, foi dentro de um mercado. Foi 1 ano e meio até o primeiro quiosque. 1 ano e meio até o primeiro quiosque, desde o planejamento inicial. Pela, né, um pouco de insegurança, um pouco de conhecer o mercado. A gente fez as primeiras importações nesse meio tempo, né, com pessoa física para conhecer um pouco mais, entender toda a documentação. E aí 2014, finalzinho de 2014, novembro especificamente, a gente falou, agora estamos prontos e tal, vamos abrir a primeira loja, né? Então, de agosto, setembro mais ou menos,
até ali novembro foi, né, todo esse trâmite burocrático de empresa e tudo mais. Mas aí, né, abrimos a primeira loja dentro de um supermercado e aí começaram os desafios. Tá. Aí começou a vida empresarial realmente no Brasil, né, com todos os desafios que a gente vive aqui, né, contratação de pessoas, mão de obra, né, a gente teve funcionário que nos roubou, enfim. O playbook do empreendedor. O playbook do empreendedor. A gente tem que trabalhar na operação, tendo o segundo emprego, porque, cara, não mantinha a nossa renda, né, familiar, a gente já tinha família, já tinha, né, uma série de coisas aí que precisava para sobreviver, e aí, né, se dividindo entre, vamos dizer assim, negócio e principal e a Bubble Mix, a gente foi, eu diria que cerca de 1 ano e meio a 2 anos também. Foram quase 2 anos. Aí, obviamente, abrimos o primeiro negócio num mercado porque a gente entendeu que precisava de fluxo para o nosso produto. Eu acho que nós levamos um pouco de sorte, porque em Foz do Iguaçu existe uma colônia chinesa, principalmente no Paraguai, muito forte. E taiwaneses, principalmente, que já tinham um acesso e um contato com o produto, que facilitou no começo para a gente ter um faturamento legal. Isso não tinha sido mapeado? Não. De fato, a comunidade chinesa lá é muito forte, cara. Sim. A colônia chinesa lá é muito forte. E aí, de fato, a gente, né, teve essa sorte. Com o tempo, o negócio foi ganhando tração. A gente chegou a abrir uma segunda... Chegamos a abrir uma operação no Paraguai. Acreditamos que no Paraguai daria certo, não deu, quebramos. Abrimos uma segunda operação no Brasil. E aí, quando a gente abriu a segunda operação no Brasil, que foi no Catuaí, que tinha recém-inaugurado... Catuaí Foz? Catuaí Foz, isso, Catuaí Foz. Esse mercado onde nós tínhamos a primeira operação, ele quebrou. Ele quebrou, os caras, né, tiveram lá um embargo. E olha só a curiosidade, cara. E a gente teve que tirar todas as nossas coisas, quiosque, equipamento, tudo, de lá do mercado. Um dia depois da gente tirar todas as coisas, os caras fecharam o mercado, né? O juiz decidiu e nunca mais abriu. Senão, ninguém podia entrar e sair do mercado. Sair, obviamente, sim, mas ninguém podia entrar no mercado para retirar nada de lá. Porque o juiz embargou, porque os caras tinham vários problemas judiciais lá. E ficou, acho que, se não me engano, uns 2 meses. Se a gente não tivesse tirado naquele dia que a gente tirou, a gente teria ficado 2 meses sem aquela operação. Caramba. E o que teria dado muita diferença. Aí mudamos para outro lugar, ficamos esses 2 anos operando, né, ali se dividindo entre as empresas. E aí foi justamente 2015, 2016, o ano que a gente decidiu fazer uma virada de chave. A gente falou, cara, é o seguinte, ou a gente entra de cabeça nesse negócio, mesmo ganhando menos, muito menos do que a gente ganhava, né, com os outros negócios, ou eu imagino que a gente nunca vai conseguir tracionar da forma como a gente quer. E aí foi quando nós tomamos a decisão de nós 3 sairmos dos nossos empregos. Eu larguei a minha empresa lá a Braish, né, que eu fundei na China, em Hong Kong. E aí entrei de cabeça, cara, ganhando R$1.500 por mês. Simbólico. Né, com esposa, já filha pequena de 2 anos, entendeu? Um valor totalmente simbólico, vivendo ali no limite todo mês. Caramba. Mas eu acho que a melhor, eu acho não, né? Hoje é foi fácil a melhor olhar, decisão, né, olhando pra trás agora é fácil. Foi a Agora melhor é decisão que a fácil. gente tomou naquele momento. Puta, lá na hora, meu amigo. Puta, Na hora, entre a cruz e a espada, cara. Complicadíssimo. Mas como é que você fez pra pagar conta e tudo, com o filho? A gente fez uma reservinha financeira dos tempos que a gente tinha a empresa, né? Pra correr o risco. Pra correr o risco, exatamente. Eu acho fiz que a mesma coisa. A gente tinha reserva talvez ali pra 6 meses, 1 ano. E aí eu ganhando 1.500, minha esposa trabalhando dentro do quiosque também, ganhando também esse mês o salário, entendeu? 1.500, a gente sobrevivia com a reservinha financeira e R$3.000 por mês. Era isso que a gente fazia para pagar as contas, né? Filha pequenininha ainda, não ia para escola, né? Não estava em idade escolar. Então, despesas controladas. Sim, e sempre posicionado em Foz, com rede de apoio. Sempre posicionado em Foz, sempre posicionado em Foz. 2016 a gente realmente de fato começou a franquear o negócio. Então abrimos a primeira franquia em Curitiba, que aí sim no Paládio aqui em Curitiba. Sei. Aí que existe até hoje, tá lá até hoje, né, em 2016. E aí começamos a acelerar, cara. Aí foi uma época que a gente começou a vender franquia, o negócio começou a ganhar atração. Obviamente a nossa renda foi aumentando, foi ampliando aos pouquinhos. Mas sempre com os desafios, né, de ter família, de empreender, de o negócio estar no começo, de não ter renda suficiente ainda.
de não entender também os mecanismos, né, de franquear um negócio. Por sorte não, né, por planejamento, obviamente, em 2015 eu decidi fazer uma pós em gestão de franquias em São Paulo. Mandou muito bem. E aí, 2015, final de 2015 mais ou menos, né, eu fiz essa pós-graduação e isso nos ajudou a consolidar o nosso conhecimento em franquear negócio. Porque a gente não tinha dinheiro para pagar uma consultoria. E aí a gente falou, cara, então tá bom, então vamos fazer a pós-graduação e vamos embora. Perfeito. Exige muito mais, né? De Exige esforço, muito mais. de tempo, de mão na massa, mas é um caminho, né? É um caminho. Exige muito mais tempo, mas eu acho que é um caminho mais sólido porque o conhecimento, fica contigo. Completamente. Então, assim, essa foi a jornada inicial que nós tivemos aí para começar a franquear o negócio. E aí tem uma dúvida que eu faço, assim, como é que você começou, porque franquia é um pepino, né, cara? Você tem que ter as manhas, né? Você usou uma palavra boa. Franquia, putz, todos os amigos que eu converso que tem franquia e tal, os caras só falta falar, velho, senta aqui um pouco que eu preciso faz outra coisa da vida. Tipo, porque você, na verdade, vira um marketplace, né, cara? É o franqueado que você tem que justificar o investimento dele, Exato. O apoio que você tem que dar para o cara para chegar ao B2C final e consumir, Exato. A pressão por você estar cobrando demais no insumo. Exato. Cara, é um sistema complexo. inteiro de incêndios que você tem que ficar apagando e tentar tirar uma grana dali ainda. Cara, é complexo, é complicado. Quando alguém me pergunta, né, sobre como que é franquear um negócio, ou quando alguém tem intenção de franquear um negócio que abriu, sei lá, que está operando há 1, 2, 3 anos, eu falo, cara, é o seguinte, primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte, você tem perfil para lidar com as pessoas, para ter, né, esse relacionamento com tanta gente diferente ao mesmo tempo? Então, assim, você tem que gostar de se relacionar com pessoas, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, cara, você tem que ter a noção e a ciência de que talvez você vai demorar mais ou menos 30, 40, 50 unidades para começar a ganhar dinheiro com franquia. Essa é a realidade da maioria das franquias, principalmente as franquias que não entregam, né, produto aos seus franqueados, aquelas franquias que dependem 100% de royalties. Meu amigo, para você chegar no ponto de equilíbrio ali da franqueadora, é muito tempo. Um professor meu, né, que é da Praxis, que é uma consultoria né, super credenciada aqui no Brasil, ele falava, cara, que tinha um estudo que eles fizeram lá, que se eu não me engano era em torno de 60 franquias para você chegar no ponto de equilíbrio de franqueadora. Assim, é bastante, é um número bem expressivo. Um estômago assustador, né, cara? Um estômago assustador, cara. E aí entram vários outros problemas, né, como você comentou. Então, assim, você tem que lidar com franqueados que tem perfis muito distintos, né? Tem franqueado que é compreensivo, tem franqueado que não é compreensivo. Só que, via de regra, o franqueado, ele tem a tendência a delegar a responsabilidade do insucesso do seu negócio à franqueadora. Sim, isso é uma tendência que existe em qualquer franqueadora, tá? Entendi. Alguns tomam consciência de que não é de fato isso que acontece, né? Algumas franqueadoras, de fato, né, não são bem geridas e prejudicam o franqueado. Mas as boas franqueadoras, a realidade é que na maioria das vezes é o próprio franqueado que tem a responsabilidade pelo insucesso do seu negócio. E os franqueados, eles têm dificuldade de entender isso. Então começa aí o problema, entendeu? Porque você faz de tudo pro franqueado para o negócio dele dar certo, mas se ele não faz a parte dele lá na ponta... Não vai adiantar. Não vai adiantar, cara. A parte dele lá que você diz é levar as campanhas a cabo, servir da forma correta. Fazer uma boa gestão do negócio, liderar bem o time... Contratar direito. Exatamente, né? Respeitar os padrões da franquia, que isso é muito importante. Tem franqueado que não entende que isso é importante, né? Por mais simples que isso pareça. E aí a gente enfrenta vários problemas nesse sentido, porque é muito prato para equilibrar, né? Já com a franqueadora, né? Tendo que lidar com a parte de distribuição de produtos. A gente trabalha com produtos importados, perecíveis. Então, trabalhar com produto importado já é difícil, porque você tem que ter um capital de giro grande. Trabalhar com produto importado e perecível, você tem que fazer uma gestão, né, de suprimentos muito boa. Porque ou você, né, se fizer um planejamento ruim, você tem, cara, às vezes muito desperdício, muita perda. Perfeito. Ou você tem uma ruptura que, na minha opinião, é pior do que a perda, entendeu? Porque você desabastece essa rede. Né? Então, isso é um desafio, né, ter que lidar também com o time. Cara, graças a Deus a gente tem um time sensacional nas nossas empresas, sensacional mesmo. Hoje a gente está com
acho que 20 a 30 colaboradores, né? E o time é, cara, fantástico. Ano passado a gente bateu recorde de venda na empresa, então Pô, assim, que a gente legal. teve um momento muito bom, mas por conta do time. 100%, cara, vamos dizer assim, 100% o time contribuiu para que isso acontecesse. E agora, eu lembro que quando você teve os desafios da pandemia, você teve que se virar, né? Criar basicamente os totens de autoatendimento, que precisava de 2 caras para operar. Como é que foi esse inovar, mas também pensar nos canais, né? Porque, por que eu chego nessa pergunta? Porque a gente tem um modelo nosso de desenvolvimento dos projetos que é quase uma religião, assim, que é o cliente ideal, a proposta única de valor e depois os canais. Então existe muito erro, assim, quando a gente vê os projetos chegando. Ah, mas eu contratei X SDS e deu errado. Mas é claro que deu errado, porque se entra coisa ruim, vai sair coisa ruim, né? Então, qual é o cliente ideal que você está buscando? Por quê? Como que esse cara vai pagar, né? Quando você tem essa definição, aí por que o cara vai comprar de você e não vai comprar de outro, né? Isso que você tem que bater várias vezes. E o último lugar, canais. Essas coisas têm que se comunicar de trás para frente, né? Cara, sensacional, é isso. Então isso é um mantra, uma regra, né? Assim, a gente não faz o projeto se não tiver essa maturidade em todos os envolvidos. Então eu penso que quando você vai pensar em canais, você tem essa clareza de tudo isso por razões óbvias. Mas, ok, agora eu não tenho mais os shoppings, agora eu vou pro Totem, mas aí eu tenho as nano franquias, que você comentou uma vez comigo. E aí, como que isso foi se desdobrando conforme o tempo ia passando? Assim, na época da pandemia, a gente está falando 2020, né? Nós começamos a franquear em 2016. 2018 eu me mudei para Curitiba, né? Porque a gente entendeu que, poxa, não adiantava mais eu ficar lá em Foz do Iguaçu, porque era fora de mão para franquear um negócio e tal. Aqui, né, o cenário é muito diferente. E aí vim para Curitiba. Cara, 2018 e 2019 foram anos relativamente bons de expansão nossa, né? Então a gente saiu de 2016 ali, começamos a franquear, abrimos ali 2, 3 franquias. Para 2019 para 20 a gente está com quase 20 operações, né? Então assim, para a gente foi um crescimento anual legal, né? Pelo ritmo que a gente estava fazendo. E aí nós pensamos o seguinte, pô, cara, 2019 a gente está crescendo legal, o que a gente precisa nesse momento, né? Estamos começando a construir nosso time. 2018 a gente abriu nosso primeiro escritório, porque até então a gente trabalhava, cara, em casa, enfim, só home. A gente falou, cara, me parece que a gente está preparado para dar o próximo passo, que é crescer. E aí a gente falou, cara, então vamos fazer isso. Mas não temos capital suficiente. Ah, beleza, vamos pro banco, vamos pegar dinheiro do banco. E aí a gente pegou, na época acho que foram 800 mil reais do banco para botar dinheiro em marketing, expansão, time. E aí veio a pandemia. Puta merda. Cara, e a gente com o dinheiro na mão, né? E a gente falou, meu Deus do céu, o que a gente faz, né? Pô, todo mês lá, 30 pau de empréstimo que a gente tinha que pagar. A gente falou, cara, e agora o que a gente faz, né? E aí foi quando a gente teve que realmente, cara, se reinventar, né? Deu ali março, quando os shoppings fecharam, tudo fechou. O nosso faturamento caiu para 10% do que era, entendeu? Então, na época ali, faturamento de franqueadora, a gente tinha ali na casa dos 200 mil, talvez, ali. 200 e poucos mil, caiu para 20 mil reais por mês. Nossa. Você imagina, como é que você vai sobreviver com escritório, com empresa, com gente para pagar, com imposto? Não dá, é muito difícil. E aí, assim, foi esse empréstimo, vamos dizer assim, ele foi uma coisa num momento ruim, mas ao mesmo tempo foi uma coisa que pra gente foi muito importante, porque talvez se a gente não tivesse conseguido um empréstimo naquela época, a gente não conseguia pagar as contas. A gente conseguia pagar as contas, cara. Literalmente o que ia acontecer era a gente, cara, vamos fechar as portas, vamos fazer outra coisa. Só que também a gente foi muito rápido na virada de chave, né? Porque se a gente mantivesse somente o modelo de franquia que a gente teve, que era na época em torno de 120 mil talvez o investimento, não ia ter investidor para botar essa grana naquela época. Não ia ter. E aí o que nós fizemos? Desenhamos 2 novos modelos de franquia, que foi a micro franquia e a nano franquia. Tá. A micro franquia era um modelo mais enxuto, né, com um tamanho menor, com menos equipamento, com menos produto.
que caía ali o investimento para casa de uns 60 mil, talvez, né? Que era praticamente metade do que o cara investia numa franquia tradicional. E a nano franquia, cara, que era basicamente um corner, né? Um store, uma operação dentro de outra operação, que, cara, o cara investia 20 mil reais, você entendeu? Então, de cento e poucos mil para 20 mil reais ou para 60 mil reais, pô, já era algo que já era um investimento que algumas pessoas estavam dispostas a fazer. E você acha que a barreira de entrada nesse momento era o capital de ativação? Esse capital inicial? Eu acho que tinham duas barreiras, tá? O capital de ativação, o capital de CAPEX, né? Era um problema, mas também bem no início da pandemia, o problema era que você não tinha como abrir o negócio, né? Assim, ninguém tava na rua. Ninguém tava na rua, ninguém tava no shopping, ninguém tava, entendeu? Então a gente tinha esses dois problemas. Só que ao mesmo tempo, com o modelo de nano franquia principalmente, você tinha gente que mesmo com as restrições de abertura estavam operando. Né? De uma forma ou outra elas estavam operando. Sim. E esse cara estava buscando novas fontes de receita também. E o Bubble entrou como uma opção de uma fonte de receita que o cara conseguia incorporar no negócio dele, né? Seja num negócio que estava fazendo só delivery, ou seja num negócio que estava aberto ali numa determinada região do Brasil. Mas o cara não queria abrir um novo negócio, ele queria só botar um produto diferente na operação dele, que era mais ou menos essa finalidade da Nano. E aí esses dois modelos nos ajudaram a continuar a tração de expansão. E não só na pandemia, 2020 ali, né, que foi o auge, vamos dizer assim, mas pegou um pouco de 2021 também. Mas não só na pandemia, mas no pós-pandemia, no logo pós-pandemia. Porque foi esse o modelo que a gente conseguiu expandir mais. E aí, essas vendas de franquia e taxas de franquia foram nos ajudando a segurar as pontas. Infelizmente, a gente teve que reduzir time também. Sim. Então, a gente teve que cortar ali na carne. Salário, cara, a gente reduziu para menos da metade o nosso salário, eu e meu sócio, nossa remuneração na época. A gente cortou na carne, a gente fez o que foi possível na época para reduzir e continuar mantendo alguma receita. Aí entramos também com produtos para franqueados que já estavam na rede, né? Com um produto que era quase um do it yourself, entendeu? Que o cara levava um bubble para cá, levava os ingredientes de bubble para fazer em casa. Então o franqueado vendia isso pelo WhatsApp, vendia pelo delivery e o cara comprava isso, o cliente fazia em casa o bubble dele. Durou um tempo, foi bom naquele momento, mas não ficou sustentável no longo prazo. Sim. E entramos no e-commerce. Tá. Então a gente entrou com alguns insumos e alguns produtos no e-commerce, criamos um e-commerce e começamos a atuar no e-commerce, o que ajudou a franqueadora também a ter uma receita adicional para ajudar a manter o negócio. Então a gente foi explorando esses outros canais e essas outras vias para manter o negócio, cara, para sobreviver, né? Para sobreviver. E graças a Deus, cara, a gente teve pouco fechamento das operações que já existiam. A gente teve talvez 20% da rede fechando. Poxa, poderia ter sido muito mais. Realmente, pelo cenário que você pergunta para alguém que nunca ouviu falar, né? Os caras fazem isso aqui e vendem nesse lugar. Vem a pandemia e fecha os shoppings, né? A primeira coisa que o cara vai falar, nossa, esse troço foi pro buraco. Com certeza. Tipo, o primeiro pensamento é esse. E aí como é que o tempo passou, as coisas se organizaram um pouco mais. Hoje você tem uma operação aqui no Brasil que vai muito bem, naturalmente com seus pontos de evolução, como qualquer negócio, claro. Que te faz ter a liberdade, né, o espaço para poder ir embora agora e tentar abrir as operações nos Estados Unidos. Como é que tá a situação Brasil hoje, né, para você dar esse salto e o que você vai fazer lá? É outra pergunta. Nos Estados Unidos. Não, legal. Hoje a gente tem 3 negócios principais dentro do grupo. Tá? Nós temos a nossa importadora, que é a Asia Flavors, que é a marca que a gente trabalha para distribuição de produtos. Nós temos a franqueadora, que é a Bubble Mix. E nós temos uma indústria que nós constituímos recentemente, né, no final do ano passado, outubro, que é uma indústria, né, que nós constituímos com a finalidade de produzir xaropes e produzir as poppins, que são as bolinhas que estouram na boca, né? E é óbvio, a gente já vem olhando para outros produtos, né, que a gente consegue fazer na indústria. Então esses são os nossos 3 negócios principais. O negócio que é mais forte atualmente pra gente hoje, sendo bem sincero, é a Asia Flavors. Tá. Por quê? Aí falando em canais novamente, né, nós entendemos que por mais que a rede de franquias hoje ela esteja já consolidada, esteja forte, a gente continua expandindo, o mercado de franquias nos últimos 2 anos deu uma retraída.
E outra, você tem um moat muito interessante nesse teu business, né? Porque você quer concorrer comigo, beleza. Né? Com certeza você tem um bom contrato, né? Amarrado com os caras de Taiwan. Exato. E você tem uma garantia de qualidade que beleza, cara, vai no não outro é qualquer cara. um. Vai no Não é outro qualquer cara, um que né? tem. Então, de fato, isso realmente salta aos olhos. E claro, desculpa te interromper, mas aí a franquia, o modelo de franquia, ele vem sendo questionado pelo mercado, né? Que é o que você estava comentando. Vem sendo bastante questionado. A gente teve várias situações, né, de franqueadores, que eu não vou citar o nome, Claro, mas a gente, né, tá na mídia aí, a gente teve alguns problemas aí com algumas franqueadoras que, como são franqueadoras muito conhecidas, muito fortes, impactaram, obviamente, o mercado como um todo, né? Eu acho que teve, no ano passado, se eu não me engano, tá, isso comentário, assim, de quem participou da feira de franquias e de quem participa já há muitos anos, de quem esteve lá, né, de que a feira de franquias do ano passado foi uma das mais fracas, sei lá, nos últimos 10, 15, 20 anos, entendeu? Então, assim, isso mostra que realmente esse mercado de franquias vem sofrendo um pouco nos últimos anos. E, obviamente, a gente sente também, né, esse enfraquecimento. Não significa que, obviamente, né, o mercado em algum momento vai retomar e as coisas vão voltar, né, a melhorar, né, e a franquia vai continuar crescendo. Mas no momento, nos últimos 2 anos, foi um momento desafiador. E aí, pensando nesse momento desafiador, obviamente a gente, enquanto empresário de um grupo, a gente precisa pensar em alternativas para fazer o nosso negócio crescer. Sem dúvida. Foi quando a gente decidiu investir muito forte, de 2 anos para cá, num outro canal, que é o canal de distribuição de produtos para outras marcas. Então, basicamente, o que a gente fez? Poxa, nós temos um produto, como você bem comentou, que a gente tem, né, qualidade, que a gente já atua com esse produto há muitos anos, né? A gente está falando de mais de 12 anos atuando com esse produto, com um fornecedor que é um dos melhores fornecedores de Taiwan desse produto. Então isso aí é um ponto muito forte para o nosso lado. E a gente precisa, cara, começar a pensar em como que a gente consegue usar essa fortaleza que a gente tem em benefício do nosso negócio. Foi quando nós decidimos criar uma outra marca, que é a Asa Flavors. E é claro, quando a gente olha para o mercado de franquias, está sofrendo, mas quando a gente olha para o mercado de bubble tea, cara, esse mercado está crescendo absurdamente lá fora. Absurdamente. Nos Estados Unidos, então, nem se fala. Quem visita muito os Estados Unidos, principalmente ali, o pessoal que vai muito para Orlando, cara, se você prestar atenção, e se você pesquisar bubble tea, né, em Orlando, você vai ver que tem hoje mais de 150 operações funcionando lá, só em Orlando. Só em Orlando. Nos Estados Unidos é mais de 6 a 7 mil operações. Então o mercado cresce muito. E aí as marcas brasileiras, obviamente, elas começam a olhar, opa, esse é um produto interessante. Né? Quem tem uma cafeteria, quem tem uma açaiteria, quem tem uma sorveteria, começa a olhar para os insumos que a gente vende e falar, cara, preciso começar a entrar nesse negócio, preciso começar a criar um produto de bubble tea, eu preciso começar a usar as bolinhas no meu sorvete, no meu açaí. Eu queria esse gosto no meu frappuccino. Então, né? Exatamente, esse é o sentimento. E aí a gente tem tido, graças a Deus, cara, um interesse muito grande de outras marcas em fazer negócio conosco, né? E aí tem crescido bastante esse nosso canal de vendas. Então, né, a gente tem tido um resultado legal aí, e pensando nesse resultado que a gente tem tido com isso, nós também olhamos para o mercado norte-americano e pensamos, poxa, será que não é uma oportunidade legal, já que a gente tem essa parceria muito forte com esse fornecedor taiwanês, de montar uma operação de distribuição também de insumos, ingredientes de bubble tea para distribuir para as operações de bubble tea lá, e por que não também para outras operações que atualmente não trabalham com bubble tea? E foi quando nós, cara, deu um insight, a gente falou, cara, interessante, pode ser um caminho interessante. E aí nós estamos desenhando esse plano, esse projeto para importar produtos de Taiwan, né, os insumos de bubble tea, mas olhando para o futuro, por que não trabalhar com outros produtos taiwaneses, entendeu? Porque é um mercado também bem interessante. E essas produções que você faz aqui, você pensa em levar para os Estados Unidos também? Com certeza. Ah, ok. Bem colocado, bem pontuado. A gente vem estudando também, como nós estamos desenvolvendo um xarope, que ele a gente pensou num xarope de uma altíssima qualidade, padrão premium, né? Padrão ali Monan, o 883. Que massa. Então a gente tem desenvolvido ao longo de muito tempo, né, as receitas para que a gente chegue nesse padrão, porque nós somos muito exigentes com qualidade dos nossos ingredientes, né? Sempre se paga no longo prazo. Principalmente com o bubble, exatamente. O premium se paga demais no longo prazo. Se paga. Então a gente vem pensando nesse padrão premium. Lá nos Estados Unidos a gente acredita que tem mercado também para esse nosso produto.
E aí a ideia é, conforme a gente vai consolidando a nossa marca no Brasil, por que não também levar e fazer a distribuição desses insumos Que nos legal. Estados Unidos, né? Então é um mercado a se explorar com certeza. Então essa expansão, ela começa com uma ida tua exploratória, a sensação que eu tenho. Exatamente, exatamente. De Uhum. testar mercado, Uhum. de sentir, né, um pouco aí o terreno, de identificar realmente se a oportunidade que a gente está visualizando é uma oportunidade real. A gente está indo bastante pé no chão, sabe? Nesse planejamento todo, a ideia inicial era ir abrindo lojas de bubble tea, Uhum. pra ser bem sincero. Uhum. Sim, para entrar receita Exato. e feedback loop, fazer o negócio Exato, rodar. entrar e com a ver qual nossa marca, Bubble Mix e tal, mas aí a gente começou a entender que o risco de entrar com operação, com loja, é muito maior do que no varejo, né? Do que a distribuição, do que o B2B. Sem dúvida alguma. E aí, pô, no B2B a gente vai entrar com, cara, somente a importação. A gente fechou uma parceria com um distribuidor, com um operador logístico, entendeu? Uhum. Então eu não vou abrir uma operação própria de distribuição, de logística. E aí, então, a gente está entrando bastante com o pé no chão e a ideia é a gente testar, né, sentir ali o terreno e futuramente ir explorando mais oportunidades. Sim. Que tem muita oportunidade. Ah, sim. Pô, você vai estar baseado em Orlando, né, que você estava comentando. Exato. A Flórida é um mercado monstruoso, né? Monstruoso. A Flórida em si, eu não lembro quais eram os economics do negócio, assim, mas era uma coisa, sei lá, meio Brasil, era uma coisa assustadora. Sabia assim. que a cidade, eu descobri esses dias, a cidade que mais cresce nos Estados Unidos é Orlando? Ué, que maluco, Cidade né, que cara? mais cresce nos Estados Unidos é Orlando, cara, é brincadeira. Assim, na área de construção civil, né? Então, você imagina, cresce pra caramba na área de construção civil. A Disney já anunciou um novo parque, entendeu? Aí tem várias, por exemplo, lá em Orlando tem o USTA, que é um campus da associação lá norte-americana de tênis. Os caras anunciaram uma expansão até 2028 para receber torneios internacionais. Pra você que é um tenista, E eu vou morar do lado, cara. Eu vou morar 10 minutos no negócio, delícia, então, você que imagina. Então, assim, a gente vê que Orlando, Flórida como um todo, tem crescido bastante. É um estado que muitas empresas e muitos negócios estão migrando para lá, Texas, né? A gente sabe muito bem do Texas. Então, realmente, cara, tem um mar de oportunidades muito grande. Que legal, cara. E aí, como é que ficou aqui? Como é que foi a sua estrutura aqui? Bom, por enquanto, 2 dos meus sócios vão estar por aqui, né? A ideia é que um deles, que é o Rogério, vá para os Estados Unidos em algum momento. Ele está no processo de visto também. Então, muito possivelmente esse ano ainda ele vá, mas que um dos sócios fique com presença aqui. E como eu disse, cara, a gente tem um time hoje muito bom, sensacional. Tem vários gerentes lá na nossa operação que a turma toca com maestria o negócio. Então, mesmo à distância, eu ainda vou manter esse contato, ainda vou manter essa gestão. Né? A gente se divide, eu e meus sócios, cada um tocando uma empresa. Então eu toco a parte de importação, o outro sócio a parte de franquias e o outro está mais na fábrica. Então a gente consegue administrar, e eu consigo principalmente administrar mesmo estando à distância, né? Você tem o Óbvio que benefício exige do um fuso. esforço, exatamente. O fuso é super favorável, né? Muito favorável. Exige um esforço, porque eu também vou estar tocando a operação lá, mas nada que a gente não possa resolver, né? É um desafio que a gente não tem enfrentado. E eu ia falar sobre time, porque se você tem essa liberdade para ir com essa tranquilidade, inclusive exploratória, né, que você fala assim, cara, não vamos entrar no varejo primeiro, vamos sentir mercado, vamos... Cara, isso significa que tem uma galera cobrindo você aqui. Total. Né, de extrema qualidade. Porque senão, cara, a gente que é dono, eu vou ficar um tempo fora, vou testar um negócio. Se a coisa não tá azeitada aqui, você não vai nem a pau. É muito difícil. Né? É muito difícil. Então, com certeza, isso não é visível, só ler as entrelinhas da conversa que o time que você deixou aqui, tá deixando aqui, é fantástico. Extremamente confiança. E assim, eu tenho a vantagem também de dizer que hoje minha esposa toca o nosso financeiro da empresa. Isso ajuda muito, entendeu? Isso ajuda muito. Então, assim, essa parte está coberta, vamos dizer assim. Cara, que legal, tô muito animado com o teu próximo passo. Cara, eu também tô super animado, eu vejo não somente oportunidade, né, de atuar nesse mercado, que a gente já tem muito conhecimento e experiência, mas eu também tô, né, pensando em muitos projetos indo pro digital. E aí, pensando nesses projetos indo pro digital, tem muita coisa que eu tô visualizando também de soluções e de ideias, né, que eu posso tanto trazer de lá dos Estados Unidos para implementar aqui, como fazer coisas aqui e levar para lá. Já tem 2 projetos que eu tô tocando, um na área de jogos de tabuleiro, né, uma solução digital para isso.
E tem outro projeto que é na área de financeira, de educação financeira para crianças. Que legal. Então, assim, tem 2 projetos que eu estou tocando aí de startups que eu já está na reta final aí de consolidar, né, o negócio e de começar a tracionar, de começar a testar. Então, assim, tem várias oportunidades que eu estou olhando também, que vão além daquilo que eu vou fazer lá, obviamente, e que quando a gente olha para o... Eu amo o Brasil, eu gosto muito do Brasil, minha família toda está aqui, mas quando a gente olha para os desafios que a gente enfrenta aqui, né, desafios com pessoas, né, regulatórios, desafios tributários, logística, a gente vinha conversando há pouco tempo, né, sobre a questão logística do Brasil. A gente vê que, não que Estados Unidos, cara, é maravilhoso, que vai ser perfeito, tem muito desafio lá também, mas eu acho que o ambiente de negócio é mais favorável ao empreendedor, entendeu? Então, o ambiente sendo mais favorável, parece que a gente fica mais disposto a querer criar coisas novas, a querer fazer coisas novas. Então, eu vejo que eu ainda tenho muita disposição para criar coisas novas e muito interesse, na verdade, não é só disposição, eu não aguento ficar muito tempo fazendo a mesma coisa. Então, eu também vou explorar esses outros caminhos. O Brasil ele tem 1 milhão de problemas que te dão 1 milhão de oportunidades. Né? Para resolvê-los não é para qualquer um. Isso, os projetos que a gente pega, né? Putz, uma maturidade saindo do só o dono ou só o sócio ou vendedor para uma escala, para ter processos mais claros, mais replicáveis e de repente pegar mercados ou empresas que você não conseguia sozinho, né? Fazendo isso de uma maneira com governança. Cara, não é para qualquer um, cara. Não é fácil, né, cara? Você colocou uma palavra agora que eu acho que é muito difícil para o empreendedor que está no começo conseguir fazer isso, que é a governança, né? Mas conforme você vai amadurecendo o seu negócio, eu acho que qualquer empreendedor tem que pensar muito, muito, muito sobre isso ao longo, né, do início ali da sua operação e do crescimento da operação. Porque senão o cara vira refém da sua operação, refém da operação. E aí essas possibilidades e oportunidades, elas não são tão bem aproveitadas, né? Elas vão embora, é verdade. Elas vão embora, exatamente. Cara, já chegando aqui no nosso local, ó, sem cortes, bonitinho, ó que beleza. Opa! Papo rápido, passaram aí 35, 40 minutos, a gente batendo um papo. 2 coisas, né? Te agradecer profundamente, a gente se conheceu no ano passado, momentos legais, a gente se encontrou, né, um evento nosso e agora aqui de novo, graças ao Jonatas, que é um grande amigo também. Então agradecer seu tempo, né? Você está em todo aquele processo de saída definitiva ou não, questão tributária, um desafio enorme, mas também desejar muito boa sorte, né? Quem sabe eu vou te visitar daqui a um tempo lá pra gente bater um papo e saber como tá. Com certeza eu vou estar te esperando lá, a gente marcar um cafezinho. Um chá, né? um chá, tem que ser chá, pô. Sempre esqueço dessa questão, mas com certeza, obrigado, cara, eu que agradeço aí o convite, né, a oportunidade de estar participando aí do seu programa, enfim, do conteúdo que você tem gerado. Cara, assim, você comentou do evento do ano passado, né? Você mesmo não me conhecendo me convidou a participar do evento, né? Foi muito bacana, foi sensacional, espetacular o evento. E, enfim, independente de tudo, para mim é um prazer estar aqui contribuindo, né? Poder compartilhar um pouquinho do nosso conteúdo, também, da nossa experiência, do nosso conhecimento. E é sempre um prazer falar contigo. Porra, né, que isso, cara. Eu fecho com o jeito que você começou, né? Você falou, você me convidou para um evento sem nem me conhecer, mas é que é o amigo do amigo, né, cara? Você falou, você é amigo do meu forte, amigo. Né, cara? Puta, isso é muito forte. Ainda mais quando o amigo é um cara especial, cara, eu quero que você conheça muito um cara, que nem você falou hoje, né? Quero que você conheça, acho que o Marcelo, não lembro o nome dele. Isso, o Maurício. Cara, dane-se quem é o Maurício, cara. Eu quero conhecer o Maurício, entendeu? Com certeza, então, porque se você confia, eu confio também, né? Obrigado, velho. Legal. Um abraço enorme. Maravilha, cara. Valeu. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Pra gente foi nota 1000 e a gente se vê por aí. Valeu. Sucesso, boa sorte, cara. Sucesso também. Obrigado, igualmente.